Fala galera, graça e paz a todo mundo que está chegando por aí. Muito bom ter vocês aqui de novo. Agradeço mais uma vez aí o pedido para estarmos juntos aí. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Essa semana foi uma semana muito boa, muitas coisas incríveis aconteceram e a gente acabou meditando e refletindo sobre uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. E eu acho que vai ser muito especial. Então eu quero pedir para você compartilhar essa live aí nas suas redes sociais. Compartilhe agora com o pessoal, um pouquinho antes da gente começar. Porque realmente a gente tem um conteúdo massa para compartilhar hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou um pouco frustrado, confesso, porque eu peguei uma tecnologia que me prometeu transmitir ao vivo simultaneamente no YouTube, no Facebook e no Instagram. Só que eu fui tentar agora fazer a transmissão e simplesmente, não rolou. Então eu estou um pouquinho frustrado, porque eu ia compartilhar com vocês aqui algumas coisas que estavam na minha tela e simplesmente o software não funcionou. Mas não tem problema, porque eu estou com todo o meu material aqui, e aí eu posso compartilhar com vocês direitinho o que é que nós vamos fazer aqui, tá? Então, se vocês se lembram bem, eu fiz a minha primeira live aqui nesses dias de quarentena. A gente falou um pouco sobre uma comunicação que Deus havia tido com a gente ali, falando sobre esse tempo de quarentena, esse tempo desafiador que a gente está vivendo com o coronavírus e tal, e como que a gente poderia ver isso de acordo com a visão do reino de Deus. Também depois gravamos um outro vídeo falando sobre um jejum. Nós iniciamos esse jejum, algumas pessoas estão com a gente nesse jejum aí. Inclusive eu queria até pedir a gentileza de alguns de vocês, se puderem confirmar se o áudio tá legal aí, só para porque eu tive que fazer uma posição meio improvisada dessa câmera aqui, talvez o áudio não esteja tão bom, mas se vocês puderem me confirmar por gentileza. Então falamos sobre esse momento do coronavírus, também falamos sobre a postura do reino de Deus em relação a isso, falamos sobre não romantizar o reino, certo? Não romantizar. E agora o nosso bate-papo é sobre uma coisa que eu acho que é necessidade de cada um de nós aqui. É a necessidade de cada um de nós sabermos qual é a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vocação e a nossa profissão no reino de Deus. Cara, eu tô falando sobre uma coisa aqui que daria talvez para eu passar falando 1 hora por dia. Talvez eu falaria tranquilamente por uns 6 meses. De tanto conteúdo que tem a respeito disso, tanto na Bíblia quanto em outros mecanismos. Mas eu fiz questão de trazer esse conteúdo para cá, porque depois de todas as lives que eu fiz, eu recebi muitos feedbacks a respeito de algumas coisas, dúvidas em relação a como que a gente poderia mudar de postura, né? E todas essas dúvidas, né, a grande maioria delas que foram levantadas, me fizeram entender que a gente precisava ter uma conversa sobre isso. Mas eu confesso para vocês que durante muito tempo eu não me senti seguro para falar sobre isso de maneira tão holística, tão completa, porque eu só tinha experimentado isso na minha vida e eu não tinha experimentado isso na vida de muita gente ainda. Só que agora, depois de tantas pessoas que eu tive o privilégio de discipular, que eu tive o privilégio de caminhar junto, agora eu me sinto mais seguro de compartilhar, porque eu vi a mesma experiência na vida de outras pessoas, e isso comprovou um pouco das minhas, enfim, percepções a respeito do reino de Deus e das coisas que a gente vai conversar hoje aqui. Então, basicamente é o seguinte, toda a nossa conversa de hoje, e eu quero já deixar pré-agendado com vocês aqui, nós vamos fazer um bate-papo amanhã também, eu ainda não sei dizer exatamente a hora. Amanhã e no domingo a gente vai fazer essa conversa dividida em 3 partes, porque, como eu disse, é um assunto que tem conteúdo para um ano inteiro, para 6 meses de conversa diariamente, mas eu vou tentar recortar aquilo que é de mais importante para vocês poderem desfrutar desse conteúdo aí
e quem sabe isso poder abençoar a vida de vocês e nutrir vocês aí para os próximos dias. Ah, nesses 3 dias, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar sobre isso. Eu estou chamando inicialmente de IPVP. IPVP. Por quê? É um acróstico para a gente guardar na nossa mente. IPVP significa identidade, propósito, vocação e profissão. Identidade, propósito, vocação e profissão. Como que de acordo com as lentes do reino de Deus a gente observa essas coisas? E eu acho que esses dias em casa a gente tem pensado muito sobre isso. E eu quero bem brevemente aqui, antes da gente entrar nas escrituras para poder falar um pouquinho sobre isso, eu quero fazer uma oração breve. Em nome de Jesus, Abba, eu estou aqui com essa galera do bem que entrou para se comunicar hoje, para ouvir um pouquinho mais a respeito de Ti, ouvir um pouquinho mais do que as coisas que a gente tem conversado, aquilo que você tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus, Pai, que seja o Seu Espírito a ministrar a palavra aqui, a ministrar os próximos minutos, que você possa trazer para essa live pessoas que precisam ouvir as coisas que precisam ser ditas aqui, e que em nome de Jesus essas coisas possam produzir vida. Tudo aquilo que for dito aqui possa produzir somente vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, toda a nossa conversa de hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, está baseada na carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, ela, lá no capítulo 4, nos versículos 1 até o 16, a nossa conversa está baseada lá. É um texto razoavelmente comprido, então eu vou tentar ler aqui, porque sem lermos esse texto aqui não vai ser muito produtivo o nosso bate-papo, mas eu quero pedir para você que não saia dessa live enquanto a gente estiver lendo isso. Eu sei que fica um pouco cansativo às vezes quando a gente está lendo, mas eu preciso ler o texto para poder dar continuidade e explicar para vocês os demais detalhes, tá bom? Então vamos lá. Efésios 4, do versículo 1 até o 16. Paulo dizendo, né? Como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna de vocação, da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há também um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é o que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido nas profundezas da terra? Aquele que desceu é mesmo aquele que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cara, o texto é meio longuinho. Vale muito a pena você pegar ele no detalhe aí na tua Bíblia depois e ler ele com calma. Mas vale muito a pena a gente entender, porque aqui está tudo o que a gente precisa saber a respeito de identidade, a respeito de vocação, de propósito, de vocação e de profissão. Bom, antes de... eu queria explicar para vocês que o meu propósito aqui com essas gravações é que a gente, com essas lives, é que a gente, hoje especificamente, é que eu faça um catado, diferente um pouco da estratégia de marketing que normalmente se faz, né? Que você vai dando um pouquinho para a pessoa e vai dando um pouquinho de curiosidade para ela voltar no dia seguinte. Eu não curto muito algumas técnicas de marketing, essa é uma delas que eu não curto. Pode ser que funcione e funcione bem, mas eu não gosto particularmente. Então eu vou dar para vocês um resumo hoje
do que eu vou falar amanhã e domingo, beleza? Vou dar uma resumida para que amanhã você possa vir e eu possa falar com detalhes de cada uma dessas coisas que a gente se propôs a falar. Então, a gente vai falar basicamente de 4 elementos: identidade, propósito, vocação e profissão. Identidade, propósito, vocação e profissão. Os 4. Tudo baseado em Efésios 4, beleza? E vai ter muitos outros textos para rechear essa nossa convicção a respeito das coisas. Eu vou deixar gravado no YouTube para vocês e eu espero que amanhã vai ficar aqui 24 horas, acho que disponível nos stories aqui, mas também vou deixar gravado no YouTube e eu espero que amanhã essa ferramenta me ajude para que eu possa, enfim, transmitir simultaneamente nessas minhas redes sociais aí. Bom, por que é importante a gente saber esse lance de identidade, propósito, vocação e profissão? Por que isso é importante para nós? Porque o reino de Deus ele acontece em pelo menos 5 dimensões. O reino de Deus acontece em 5 dimensões, porque o reino de Deus é tudo sobre relações. E é com quais dimensões que a gente se relaciona? Então a gente tem essa dimensão de relação com o eterno, a gente tem uma dimensão de relação com a gente mesmo, né, conosco mesmos. A gente tem uma dimensão de relação com outras pessoas, relações eu com mais alguém, né? Eu com a esposa, eu com o marido, eu com o filho, eu com, enfim, com o chefe, eu com as pessoas. Então são essas relações de ponta a ponta, 2 pessoas, eu e mais alguém. Além disso, eu tenho um outro tipo de relação, que é a relação dentro da família da fé, dentro da comunidade espiritual. É outro tipo de relação, outra dimensão de relação no reino de Deus. E por último, a relação que a gente tem com o mundo todo, né? Com todas as pessoas que fazem ou não fazem parte da família da fé, todas as pessoas compõem essas relações. Então, na prática, a gente se relaciona com pelo menos 5 dimensões nessa vida, nessa existência, nessa experiência humana que a gente tem. E para que a gente possa se relacionar plenamente, viver em abundância e se relacionar plenamente com todas essas dimensões, é necessário que a gente conheça a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vocação e a nossa profissão. Esse é o tipo de pergunta que muitos de nós fazemos. Tipo assim, o que eu vim fazer no mundo? Eu recebo, a grande maioria das perguntas que eu recebo aqui no Instagram ou no Facebook, em todos os meus canais, Rodrigo, como que eu descubro o meu propósito? Como é que eu sei o que eu vim fazer no mundo? Como é que eu descubro o meu dom? Como é que eu descubro o que eu tenho que fazer? E às vezes esse tipo de pergunta acaba trazendo mais frustração do que vida. Por quê? Porque a gente ouve aquele negócio, porque Deus me chamou, porque foi um chamado de Deus, e porque Deus me deu um propósito, Deus me deu uma direção, e etc. E a gente ouve isso e vê que não acontece com a gente fica, cara, que droga, entendeu? Eu queria que acontecesse comigo isso também, entendeu? Mas não acontece, eu tô procurando aqui. Eu já li todos os livros que me mandaram ler, eu já assisti todas as lives que mandaram assistir, eu já fiz, sei lá, assisti os vídeos, fiz curso online, mas eu não consigo descobrir. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco do que está por trás dessas palavras, do que está por trás de identidade, do que está por trás de propósito, do que está por trás de vocação e do que está por trás de profissão. Então, eu fiz algumas anotações aqui, era isso que eu queria, na verdade, compartilhar com vocês, né? Mas infelizmente aqui a câmera não vai ser muito útil, mas amanhã eu acho que vai estar resolvido e eu quero mostrar para vocês na tela, repartido. Eu vou só dar um briefing para vocês aqui, ó. Se liga no que eu tô falando aqui, ó. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, ó. Porque eu faço todas as coisas assim, ó. Eu tenho esquemas, tá vendo? Que eu faço, que são, eles chamam de mind map isso, né? Que são mapas mentais. Aqui pra gente poder entender cada uma das coisas. Como eu tô gravando aqui, a definição não é muito boa, eu vou continuar, enfim, aparecendo aqui para vocês, mas amanhã eu espero que a gente consiga utilizar esse recurso e compartilhar com vocês para vocês verem legal, sabe? Bom, antes de a gente entender todas essas dimensões, a gente precisa começar entendendo as primeiras, que é a dimensão de relação com Deus e a dimensão de relação comigo mesmo, as 2 dimensões de relação. O que eu preciso saber dessas 2 dimensões? Por que é importante saber a minha identidade? Por que é importante saber quem eu sou? Porque é isso que vai dar fôlego espiritual para você conduzir todas as coisas.
É o conhecimento de quem Deus é e o conhecimento de quem você é que vai dar fôlego para qualquer coisa que você vai realizar na tua vida. Absolutamente qualquer coisa. Então, saber quem Deus é e saber quem eu sou são questões fundamentais. Você que me acompanha há algum tempo sabe que eu falo sobre esse assunto já há algum tempo. Esse recorte, identidade. Eu falo sobre ele já há algum tempo. Mas eu quero relembrar para você algumas coisas aqui. Que nessa dimensão de relação de identidade, a gente aprendeu que nós somos filhos de Deus. E a gente aprendeu isso quando as Escrituras dizem, e amanhã eu quero trazer isso com mais detalhes para vocês, mas as Escrituras dizem assim, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e quando isso acontece, nós clamamos Abba Pai, que quer dizer papaizinho, Abba, chamar pai de Abba. Ou seja, quando o Espírito Santo ministra em mim que eu sou um filho de Deus, o que me resta é clamar a Deus papai. É isso. Por quê? Porque de outra forma eu vivia de outro jeito, eu vivia escravizado, eu vivia achando que Deus era um chefe, era um provedor, era um cara sentado no trono dando ordens. Mas quando esse Espírito ministra no meu coração que eu sou filho de Deus, eu nasço de Deus. E a primeira coisa que eu faço quando eu nasço de Deus é que eu mudo a forma de chamar Deus. Eu não chamo mais Deus de algo distante, eu chamo ele de papai. E isso vai trazer para nós, e amanhã eu quero trazer com mais detalhes, eu já fiz uma semana inteira de palestra sobre isso, tem 8 horas de vídeos gravados somente sobre isso no YouTube, mas eu estou trazendo para vocês aqui a principal essência. Quando esse Espírito vem em nós, ele muda a nossa forma de se relacionar com Deus, agora a gente chama Deus de papai, algumas coisas acontecem, algumas convicções acontecem dentro de nós, e alguns comportamentos da gente vão mudando gradualmente. Então, a primeira coisa é que a gente descobre que se eu nasci de Deus por adoção dele, e ele colocou, por causa do Espírito dele, esse DNA espiritual em mim, algumas coisas sobre mim mudam significativamente. A primeira é que eu entendo que eu fui desejado para esse mundo. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu fui desejado. As Escrituras dizem que ele nos escolheu e planejou os nossos dias antes de qualquer desses dias existirem. Ele nos desejou para esse mundo. Ele olhou para nós, escreveu os dias da nossa vida. Ou seja, ele sabia todos os erros que a gente ia cometer, ele sabia todas as falhas que a gente ia cometer, mas ainda assim ele decidiu nos enviar para esse mundo. Ele sabia, mas ele decidiu mandar a gente mesmo assim. Isso nos ensina que nós somos desejados. Nós não estamos aqui por acaso. Isso não tem a ver com o Rodrigo, não tem a ver com a Tami, com o Jeff, com o Johnny, com Lavineri ou com a Irene, não é só com pessoas específicas. Isso é o desejo de Deus para todo ser humano. Ele nos desejou para estar aqui. Por que é importante saber que nós somos desejados? Para a gente não cair nessa cilada nos momentos de crise da nossa vida, a gente ficar pensando que eu estou aqui nesse mundo por acaso, entendeu? Do tipo, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei por onde eu começo. Não, cara, você foi desejado, Deus te queria para essa geração, Deus queria que você vivesse nesse período da história, Deus queria que você nascesse onde você nasceu, Deus queria que você nascesse no bairro que você nasceu, no lugar que você nasceu. Mas você fala, nossa, Rodrigo, mas aí tem gente que nasce num berço de ouro, e outro nasce num lugar extremamente pobre. Cara, essa é uma discussão que não vale a pena a gente entrar aqui. Por quê? Porque quem é pobre, quem é rico? O rico é que tem dinheiro e o pobre é o que não tem dinheiro. A gente poderia entrar numa camada de discussão longa aí sobre subjetividade do ser pobre e rico, mas não é o ponto de agora. O importante é a gente entender que a gente foi desejado. Segundo, a gente entender que a gente é amado, que Deus nos amou tanto que ele deu o filho dele, o filho mais velho, ele deu a vida desse filho para que a gente pudesse ter vida também. Então nós somos amados por ele, nós temos um pai que nos ama, e nos ama de verdade, não ama como o mundo ama, ele ama como quem dá a vida, como quem reparte aquilo que é de mais importante. Entendeu? Então esse é o segundo ponto. Nós entendemos em Deus que nós somos desejados, nós entendemos em Deus que nós somos amados, nós entendemos em Deus que nós somos eternos, porque ele nos salvou, ele nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está em nós. E por último, nós somos herdeiros de todas as coisas. Herdeiro não somente dessa identidade, herdeiro não somente dessa família, mas herdeiro de tudo, absolutamente tudo que existe entre o céu e a terra. Todas as coisas nos foram dadas por herança. Mas, Rodrigo, eu não tenho acesso
as contas milionárias e nem as casas dos milionários. Como assim que tudo me é dado como herança? Sim, tudo te é dado como herança, mas nem tudo está sob sua posse. É isso que nós entendemos no reino de Deus. Então sim, as maiores riquezas desse mundo pertencem a nós, os filhos de Deus. Mas nós ainda não somos mordomos dessas coisas por decisão de Deus. Então, lembrando, 4 coisas que mudam na nossa convicção. Eu entendi que eu sou desejado, eu entendi que eu sou amado, eu entendi que eu sou eterno e eu entendi que eu sou herdeiro. Só essas 4 coisas mudariam completamente a nossa vida em vários sentidos. Mas isso é pra gente entender que isso muda a nossa relação com a gente, sabe? Porque eu sei que eu sou amado, então eu tenho senso de valor. Porque eu sei que eu fui desejado, eu tenho um senso de valor sobre mim. Porque eu entendi que eu sou eterno, eu não fico mais com medo de morrer. A ansiedade não faz parte mais do pacote da minha vida. As tristezas, as dores, os medos, eles já não compõem mais a minha vida, porque o máximo que eles podem fazer comigo é encerrar a minha experiência humana. Mas eles não podem acabar com a minha vida, porque eu sou eterno. E assim que Jesus voltar, a minha existência vai continuar, sabe? De forma que o homem nenhum, as próprias escrituras dizem, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma, porque é essa que importa, né? Saber isso que importa. Então, essas 4 coisas já mudam um montão de detalhes da nossa vida, e eu quero falar sobre isso com vocês amanhã com calma. A outra coisa de saber que nós somos filhos de Deus e que há uma relação entre nós e Deus é que muda também a nossa relação com Ele. Por quê? A gente conhece, nas Escrituras fala sobre a Trindade, que é o Deus 3, né? O Deus que se divide em 3. Para quem quer entrar de cabeça nesse assunto, eu aconselho que você assista a Cabana e depois o documentário da Cabana que tá lá no Netflix, que é muito, muito bom. Eu assisti essa semana e, cara, eu assisto 50 vezes e eu não me canso de assistir, porque é muito bom. Explica muito bem sobre Trindade. Eu acho que pode ser uma referência muito massa para nós aqui. Não é o foco da nossa conversa agora. O importante é saber que a gente se relaciona com essa Trindade. A gente se relaciona com eles. A gente se relaciona com o Pai sabendo que Ele é papai, com o Abba, chamando Ele de Abba. A gente pode trazer ao nosso coração de imediato, não chamando de Deus, mas chamando de Abba, a gente pode trazer de imediato ao nosso coração a certeza de que Ele é Pai. Então, Ele é um Pai que sustenta a gente, é um Pai que nos afirma, e é um Pai que nos envia. Então, a nossa relação com o nosso Pai é de saber qual que é o papel dele nessa relação. O papel de Deus nessa relação é me suster, é me afirmar e me enviar. Esse é o papel do Pai. O papel do Espírito Santo, que eu chamo carinhosamente de mãe, e depois a gente vai conversar com calma sobre isso, porque tem toda uma explicação para chegar nessa conclusão de que o Espírito Santo ele tem essa manifestação no papel de mãe, né, um papel de mulher. O Espírito Santo, esse espírito do hebraico ruach, né, que é uma palavra com artigo feminino, e que ele vai estar presente de forma feminina em muitos lugares das Escrituras. Esse mesmo Espírito, ele que é a mãe, ele é a guia, é ele quem nos conduz, é ele que nos convence e é ele quem nos empodera para viver a vida que nós temos que viver aqui. É ele quem nos dá o poder, é esse Espírito, esse hálito de Deus que está em nós e que ele vai provocar em nós reflexão, nos fazendo convencer das coisas que a gente faz errado. Ele nos completa, ele nos guia por completo. Por último, Cristo, então, que é o terceiro elemento dessa trindade, que aí a relação de Cristo com a gente é que ele é a referência, ele é o exemplo. Ele é, além de referência e exemplo, ele é um amigo e ele é também Senhor da nossa vida, né? Então, aqui a gente sabe qual é a nossa referência de identidade. Eu sei porque que eu sei quem eu sou. Eu sei que eu venho de uma família, eu sei que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho uma referência familiar. E eu sei também que eu sou desejado, amado, eterno e herdeiro de todas as coisas. Saber disso é extremamente importante para poder caminhar para os próximos passos. O segundo item, a gente falou sobre identidade, né? E agora eu queria falar com vocês sobre propósito. Há uma confusão significativa sobre essa palavra propósito, né? Porque às vezes a gente confunde propósito com vocação, a gente confunde propósito com dom, a gente confunde propósito com profissão. Há uma confusão significativa nisso. Mas
é importante a gente saber que a identidade que nós temos em Deus é igual para todo aquele que crê. Da mesma forma que o propósito para todo ser humano é igual para todo aquele que crê. Qual é o propósito do ser humano? Quem deu esse propósito foi Deus. Ele nos predestinou a ser como Cristo. A gente vai ver isso na Bíblia amanhã. Ele nos predestinou a ser como Cristo. Ele também está transformando a gente de bondade em bondade. Quando ele diz, de glória em glória vocês serão conforme a imagem do filho mais velho, Jesus. De glória em glória. E aí a gente vai estudar essa palavra glória com mais precisão, a gente vai entender que glória, a essência da glória de Deus é a bondade. Então, a cada bondade que a gente vive, a gente está mais parecidinho com Jesus no final. E por último não, ainda dentro dessa visão de predestinação, ele nos deu um propósito, ele está transformando a gente de bondade em bondade, ele está transformando a gente de verdade em verdade, que a gente também vai ver amanhã, e naquele último dia, quando a gente bateu o olho nele, a gente vai ter a certeza de que nós somos como ele é. Então há um desejo em toda a temporariedade. Deus é eterno, né? Deus ele não ele não está limitado ao tempo, mas para facilitar a nossa capacidade de enxergar, ele deixou registrado nas Escrituras esse desejo que passa do passado para o presente, para o futuro. De forma que ele nos predestinou o passado, ele nos está transformando a imagem dele de bondade em bondade, de verdade em verdade, isso é presente, e no futuro, quando ele vier, a gente vai bater o olho nele e a gente vai saber, cara, nós somos exatamente como ele é. Esse é o propósito da nossa vida, que nós sejamos Cristos, pequenos Cristos. Então a minha identidade é que eu sou filho de Deus. E o meu propósito é que eu sou um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo significa o quê? Porque beleza, Deus falou que é para eu ser Cristo. Ele me predestinou para ser Cristo. Ele está me transformando de bondade em bondade em Cristo. E ele vai me mostrar que eu sou Cristo quando Jesus voltar. Então ele está trabalhando nessa questão do meu propósito. Deus está trabalhando nisso. Ok, mas o que significa ser Cristo? Já falamos muitas vezes aqui, vou repetir. Cristo é a segurança de que nós somos uma mescla, o nosso propósito é uma mescla de compromisso e submissão. De forma que a gente se torna o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos. Sacrifício, entrega e oferta em favor dos nossos irmãos. Essa vida de servo. É assim que a gente se relaciona com as pessoas. É assim que eu me relaciono com a minha esposa, é assim que eu me relaciono com meu marido, é assim que eu me relaciono com meu pai, é assim que eu me relaciono com os meus filhos. Eu me relaciono com Cristo. Esse é o meu propósito de vida. Então isso também é para todo aquele que crê. Identidade é a mesma para todo aquele que crê. Propósito é o mesmo para todo aquele que crê. Então eu entendi que eu nasci de Deus, eu sou filho de Deus, e agora eu entendi que o meu propósito na vida é representar Cristo no mundo. E isso encerra qualquer necessidade de ter um dom especial, etc., dentro do meu propósito. Dons não são para propósito. Propósito é o mesmo para todos. Ele nos predestinou, ele nos deu um propósito, que é ser Cristo na vida das pessoas. Rodrigo, o que isso significa na prática? Amanhã nós vamos ver melhor. Mas na prática, significa que agora você não vive mais. Eu não vivo mais como o Rodrigo. Eu não abraço mais como o Rodrigo. Eu não beijo mais como o Rodrigo. Eu não olho mais como o Rodrigo. Eu não penso mais como o Rodrigo. Eu não sinto mais como o Rodrigo. Agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Entendeu? Então, essa noção, essa convicção de propósito é o que nos leva a, em cada uma das relações que cruzarem o nosso caminho, a gente saber o porquê que a gente está aqui. A gente está aqui para representar Cristo no mundo. Então esse é o propósito da nossa vida. Nós somos levantados e desenhados e predestinados para isso. Descobri que eu sou filho de Deus, isso me cura em relação a muitas coisas, porque eu sei que eu fui desejado, eu fui amado, eu fui eterno, eu sou herdeiro. Eu começo a me relacionar com Deus como pai, o Espírito como mãe, o Filho como meu irmão mais velho. Aí toda a relação entre eu e o eterno tá fechada aí. Mas aí vem o propósito, e aí o propósito é, beleza, agora que você entendeu quem você é, como é que você se relaciona no mundo? É o propósito, eu me relaciono como Cristo. Então se eu vou falar com a minha filha agora, é Cristo que vai falar, não sou eu. Então se é Cristo que vai falar, como é que eu vou falar? Vou falar do meu jeito, eu vou falar do jeito de Cristo. Ah, eu vou dar um abraço numa pessoa agora. Tá, você vai abraçar como Rodrigo ou você vai abraçar como Cristo? Entende? Então as nossas reações em todos os nossos sentidos, o olhar, o toque,
o tato, né, o paladar, enfim, todas as coisas, nós somos esse pequeno Cristo, e isso é o propósito da nossa vida, beleza? Esse é o segundo ponto. Aí nós vamos entrar na questão da vocação. O que é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação? A vocação é a forma como eu me relaciono com o mundo, entendeu? Antes até, eu acho que vai fazer até mais sentido a gente, ao invés de falar da vocação primeiro, eu nem tinha pensado nisso, mas agora me veio na cabeça, eu vou trocar aqui. Ao invés de a gente falar da vocação primeiro, eu vou falar da profissão. Então beleza, eu sei que eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Eu sei que eu sou um pequeno Cristo e esse é o meu propósito. Agora, qual é a minha profissão? Primeiro a gente precisa entender o que é a profissão de acordo com o reino de Deus. Essa palavra no mundo corporativo, no mundo que a gente vive, fala sobre qual é a atividade econômica que eu atuo, pela qual eu comercializo, enfim, o meu tempo, comercializo o meu talento, o meu dom, meu conhecimento. E aí, porque eu sei disso agora, dessas coisas todas, então eu desenvolvo uma profissão. No reino de Deus não funciona bem assim. As profissões, elas são dedicadas à família da fé. Então esse texto de Efésios 4, ele vai fazer uma lista ali, que depois a gente vai conversar com calma no domingo. Tanto sobre profissão quanto vocação, a gente vai conversar sobre isso no domingo. As profissões, que são aquilo que eu entrego para a família da fé aqui no mundo, ela está dividida em pelo menos 5 grandes classes. Primeiro, o apóstolo. O apóstolo é aquele que tem a habilidade, a paixão, a condição, o talento, as ferramentas para agrupar pessoas. Esse é o apóstolo. Então é aquele cara que normalmente ele vai de cidade em cidade agrupando gente, ou de, como a gente está vivendo agora nesse modelo virtual, montar grupos online e tal. Esse cara que junta as pessoas, esse cara é o apóstolo. Aí nós temos o evangelista, que é o cara que inspira, que é o cara que encoraja. Esse cara é o cara que... evangelista é aquela pessoa que quando fala de Deus, você fica assim, cara, que muito louco esse cara. Nossa, eu tenho que conhecer mais de Deus, cara. Porque eu quero conhecer esse Deus que esse cara conhece aí. Porque, meu Deus, olha como é que o cara inspira. É inspirador e encorajador conviver com o evangelista. Porque ele é o tempo inteiro contagiado, inflamado. Ele quer entregar mais de Deus o tempo todo, sabe? Ele quer entregar. Aí você tem o pastor, que é o cara que cuida das pessoas, que cuida, cara, dos mínimos detalhes. Ele cuida, inclusive, se a pessoa se machuca, ele cuida, a pessoa está emocionalmente meio abalada, ele vai lá e cuida dessa pessoa. Então, o pastor é aquele cara que está ali sempre cuidando, para que o rebanho seja, ele receba um bálsamo, sabe? Uma palavra que significa, que faz muito sentido nessa questão do pastor é o bálsamo. É o cara que entrega o bálsamo, é aquela pessoa que quando você está triste, quando você está mal, ela sempre tem uma palavra amiga, ela tem um abraço para entregar, ela tem um conforto para te dar, através do sorriso, através de palavras de afirmação, ela consegue te levantar só por causa do cuidado, que você se sente amado por alguém. Aí você tem o profeta, que é o cara que revela, é o cara que traz a verdade. É quando você está fazendo merda e você está escondendo aí um monte de coisa, aí vem o profeta e te entrega a paçoca, fala assim, meu irmão, o que você está fazendo não está de acordo com o reino de Deus, por causa disso. É o cara que ele parece que conhece a vontade eterna de Deus com mais facilidade, e ele não é, ele é totalmente desapegado à questão de tipo assim, se eu falar, o cara vai ficar chateado comigo, entendeu? Diferente muitas vezes do evangelista, porque o evangelista, como ele é o cara que inspira, que encoraja e etc, raramente ele vai chegar e vai te dar uma palavra, uma pancada, entendeu? Raramente ele vai te dar uma pancada. Mas o profeta não. O profeta é um cara que ele te ama, ele sabe o que você está passando, mas ele sabe também das coisas que você está dando na trave, e ele vai te entregar isso aí. Ele vai falar, cara, seguinte, você tá fora da visão nesse negócio aí, vamos arrumar isso aí. E ele vai te entregar, mano, com uma palavra que você vai crer. Não vai ter jeito. Ele vai te entregar e você vai, pá, cara, é isso mesmo, o cara falou e é isso mesmo. Essa é uma outra profissão. E por último, a profissão de mestre, que é a profissão do cara que, tipo assim, depois que você entrou no reino de Deus, que você já tá inspirado, já viu que é legal, pô, vamos viver o reino de Deus. Aí tem um cara que ele vai corrigindo as rotas para você, vai te dando mais entendimento a respeito das coisas espirituais, mais entendimento em relação às coisas da vida. Ele vai adaptando, ele tem uma capacidade muito grande de adaptar o evangelho às circunstâncias, às situações mais diferentes possíveis. Esse cara é desse jeito aí, ele tem essa habilidade de ensinar
com as mais diversas ferramentas. É um professor nato, é um cara que inspira pelo conhecimento, né? Então, basicamente, são essas as profissões que existem no reino de Deus. Aí você fala, Rodrigo, mas onde que encaixa a minha profissão assim, de trabalho, aquilo que eu faço para ganhar dinheiro e tal? É aí que tá. Isso aí encaixa na vocação. E aí, quando a gente fala de vocação, é a forma como eu me relaciono com o mundo. Veja, eu quero resumir rapidamente aqui. Você entendeu sua identidade, você sabe que você é desejado, amado, eterno e herdeiro. Você agora se relaciona com a Trindade como membros de uma família. Você entendeu que o seu propósito nesse mundo, com cada relação que cruzar o seu caminho, é você ser Cristo na vida das pessoas. Esse é o seu propósito. Você entendeu que existem profissões de apóstolo, evangelista, pastor, profeta e mestre. Há muitas outras debaixo dessas aí, mas há várias profissões com as quais eu me relaciono nessa família espiritual aqui na Terra. Como que eu me relaciono em família de fé, com as pessoas que creem que são filhas de Deus, com as pessoas que convivem com essa convicção de que são filhas de Deus? Existe um papel, e aí essas profissões elas estão disponíveis para nós aí, e a gente vai entrar com mais precisão nelas no domingo. Falando por último então de vocação, a vocação é como eu me relaciono com o mundo, a identidade me relaciono comigo e com Deus, o propósito eu me relaciono com outra pessoa, a profissão me relaciono com a família da fé, e agora a vocação é como que eu me relaciono com o mundo todo, como que eu me relaciono com todo o resto do mundo. E aí, para falar de vocação, a gente tem que falar que são pelo menos 4 coisas. Vocação não é uma coisa simples. Talvez vocação seja aquilo que foi mais usurpado e roubado da nossa fé, tenha sido a questão da vocação. Por quê? Porque a gente que tem a ver com trabalho, tem a ver com como eu me sustento, entende? E aí isso de tanta importância que isso tem, porque ele tem uma relação praticamente direta com a questão do dinheiro, que segundo o próprio Cristo é um dos principais concorrentes, vamos dizer assim, uma divindade concorrente, né, que ele fala que esse amor ao dinheiro, né, esse dinheiro pode ser uma divindade para muita gente. Então acaba que foi muito usurpado de nós. O que acontece? Na vocação você tem 4 coisas que você precisa considerar. A primeira é o que eu negocio. O que eu tenho habilidade de negociar? Eu negocio o meu tempo, eu negocio o meu talento, eu negocio o meu conhecimento, eu negocio meus bens, eu negocio dinheiro, eu negocio moeda. O que é que eu negocio? Com o que eu posso gerar renda? O que eu posso negociar? Isso é uma coisa que compõe a nossa vocação. Às vezes não é nem uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu sei fazer. E porque eu sei fazer, eu gero movimento econômico com isso. Então, o que eu negocio? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é no que eu sou bom. Porque tem aquilo que você é bom demais, sabe, meu? Aquilo que só você faz daquele jeito. Às vezes o cara é enfermeiro, mas cara, ele não é um enfermeiro qualquer. Ele é um tremendo do enfermeiro, entendeu? Ele é um enfermeiro que todo mundo consulta ele, todo mundo quer saber, tipo assim, cara, como é que eu faço isso? É o cara que não erra a veia, entendeu? É o cara que na hora de enfim, pegar uma pessoa, ele sabe a posição certinha, a técnica certa para pegar a pessoa, porque ele domina aquilo, ele é o melhor naquela área, entendeu? Naquela região, ele é o melhor naquela área. Então ele tem dom para aquilo. Então isso é o que eu sou bom. Então o primeiro, o que eu negocio, o segundo, o que é que eu sou bom. O terceiro é o que é relevante. O que é relevante? Porque veja, nós estamos falando de uma coisa de relação com o mundo, né? Uma relação com o mundo, a primeira é o que eu negocio. A segunda é o que eu sou bom. E o terceiro é o que é relevante. E aí o que é relevante a gente pode dividir basicamente em 2 partes. Porque o que é relevante é o que é importante para o mundo nesse momento. O que o mundo precisa ver nesse momento? O que o mundo está gritando por? Qual a necessidade do mundo? É nisso que está a relevância. Então, a relevância dentro do reino de Deus, ou ela está na justiça, que a gente vai falar um pouquinho com calma sobre isso no domingo, que é repartir o direito, é repartir a verdade, ou ela está na reconciliação com Deus, com a gente, com os outros e com toda a criação. Veja, dentro da vocação, então, eu tenho o que eu negocio, eu tenho o que eu sou bom e eu tenho o que é relevante. E por último, eu tenho o que eu posso preservar.
Como assim? O que eu posso preservar? É que no reino de Deus, tudo que onde a gente atua, a gente precisa estar dentro de um ambiente seguro, de liberdade, dignidade e integridade. Então, a minha vocação não é simples. Ela talvez é a mais completa, é mais complexa de todas essas que a gente está falando, porque ela é a menos explorada no mundo de hoje. Tem muitos autores que entendem completamente diferente essa questão. E eu estou passando para vocês a minha percepção do que eu me dediquei, do que eu refleti, do que eu vivi nesses últimos anos. Vocação é dividido nessas 4 áreas. O que eu negocio, o que eu sou bom, o que é relevante para o mundo e o que preserva liberdade, dignidade e integridade. Aí dentro desses 4 há uma oscilação do que eu empenho a minha vida, no que eu dedico tempo na minha vida. Porque, cara, essas 4 coisas podem abrir mundos aí. E o mundo ideal é que a gente consiga ter as 4 coisas juntos. Aquilo que eu negocio é também aquilo que eu sou bom, é também aquilo que é relevante para o mundo, e é aquilo que eu posso preservar a liberdade, a dignidade e a integridade. Mas, cara, é muito difícil você empenhar o seu tempo numa coisa dessa. Pra gente achar esse ponto central, onde você junta identidade, propósito, vocação e profissão, tudo, cara, casando certinho, é um emaranhado de coisas, entendeu? Mas graças a Deus, porque essa é a graça da vida. A graça da vida é a gente ir dosando esses parâmetros, até que a gente encontra exatamente esse centro cara, e aí você voa, entendeu? Aí você voa, quando você encontra o centro, você vai embora. Mas enquanto você não encontra o centro, é a nossa vida de procurar isso aí, entendeu? E a graça está em procurar essas coisas. Então, eu fiz um resumo para vocês aqui, sem citar muitos textos bíblicos, sem apontar tantas coisas, embora eu sei que muitos de vocês gostem, mas eu fiz esse resumo só para você entender mais ou menos sobre o que nós vamos falar amanhã e sobre o que nós vamos falar no domingo, entendeu? Amanhã a gente vai dedicar mais com relação à identidade e propósito, e no domingo sobre profissão e sobre vocação. E aí, talvez a gente repita algumas coisas que a gente falou aqui hoje, mas a gente vai ser um pouquinho mais profundo em cada um desses temas aí, entendeu? Eu acho que pode ajudar muito você na tua caminhada, porque é o seguinte, você está aí na tua casa agora, você está na quarentena, aí você está pensando um monte de coisa, entendeu? Aí as coisas que você está pensando é um monte de titica, né? Aí agora que eu faço? Eu tô aqui, eu não sei o que eu faço. Aí você gasta a vida com outras coisas, perde um pouco do foco. E aí você se pergunta sobre sua identidade, seu propósito, sua vocação. E aí essas perguntas, elas mais te prejudicam do que te ajudam, porque você não tem as respostas. E talvez te trazer um pouco desse conteúdo aí vai te ajudar nessa caminhada para você ter paz, para continuar vivendo, mas também ter uma direção para fazer boas escolhas, sabe? Uma direção para fazer boas escolhas. Eu espero sinceramente que essa ferramenta que eu descolei aqui, que faz a live em todas as redes sociais ao mesmo tempo e que também me concede a oportunidade de compartilhar minha tela e tudo, eu espero que esteja pronto amanhã, porque daí vai melhorar muito a qualidade do nosso papo aqui. Mas até lá, eu queria que você saísse hoje com algumas certezas, né? Um pouquinho antes da gente encerrar a nossa live aqui, eu queria que você saísse com algumas certezas. A primeira é que identidade, propósito, profissão e vocação, essas 4 áreas é para todos nós. Mas todos nós os que creram, né? Porque os que não creram vão crer nas teses dos mais diversos filósofos e etc. que tem por aí. Nós estamos falando de gente que crê na Bíblia, certo? A gente que crê na Bíblia, a gente sabe que todos nós que cremos temos identidade, temos um propósito, temos uma profissão e temos uma vocação. Nós temos isso. São presentes de Deus da nossa vida para que a gente tenha saúde emocional e física para poder lidar com a vida, mas para que a gente tenha também todas as condições internas, todas as forças internas que nós precisamos para desempenhar com qualidade a nossa vida aqui, de forma que a gente aproveite com grande qualidade essa experiência humana que a gente tem aqui. A gente já falou muito sobre isso, né, que nós não somos seres humanos tentando experimentar uma vida espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nessa experiência humana, a gente pode aproveitar ao máximo se a gente se atentar a esses pontos. E eu acho
que pode ser muito interessante aí. O pessoal está perguntando onde que é o YouTube. Você pode buscar ali por idênticos, tá? Idênticos no YouTube, é um simbolinho branco assim. Eu quero compartilhar por lá. Eu vou deixar esse vídeo lá também. Vai ficar aqui por 24 horas na minha rede, mas aí eu espero que amanhã eu já consiga fazer as transmissões, inclusive por lá, sabe? Mas, enfim, me enrolei aqui um pouquinho nesse fim, mas o que eu queria dizer pra você algumas coisas que é importante você saber. A primeira delas é que Efésios 4, de 1 a 16, fala sobre tudo isso que eu estou falando, né? Você tem os detalhes ali, você pode rasgar os detalhes todos ali, que eu acho que pode ser muito útil para ti, beleza? E a gente vai usar esse texto muito como referência do restante do nosso papo. Segunda coisa que é muito importante você saber: todos nós que cremos nascemos de Deus. Todo aquele que crê é nascido de Deus. É isso que diz as Escrituras. Todo aquele que crê. O Espírito vem sobre nós, a gente vai falar sobre isso amanhã. A gente crê que a gente é nascido de Deus e por isso a gente faz parte dessa nova identidade, que me lembra que eu sou desejado, amado, eterno e herdeiro. Aí eu posso me relacionar com Deus, com o eterno, como uma família, né? Com Abba, com a Mãe, Espírito Santo, também com Cristo. E aí o propósito da minha vida é ser Cristo na vida das pessoas, sabendo que Cristo, ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor de seus irmãos. Então eu também sou sacrifício, entrega e oferta em favor das pessoas com as quais eu cruzo. A outra coisa é a profissão, e aí a profissão, a gente vai falar sobre várias coisas sobre isso aqui, mas é basicamente apóstolo, evangelista, pastor, profeta e mestre. E por último, que a nossa vocação compreende pelo menos 4 áreas, que é o que eu negocio, o que eu sou bom, o que é relevante e o que preserva a minha liberdade, minha dignidade e minha integridade. Resumão básico aí para quem entrou meio por agora. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse papo aqui. Eu estou preparando com bastante carinho, porque é um papo que eu acho que é muito importante para a gente ter paz para seguir, sabe? Eu espero que vocês desfrutem bastante disso. Meu sonho talvez é um dia fazer um curso online para disponibilizar com bastante profundidade cada um desses temas aqui. A gente já dedicou muito da vida, né, para entender um pouco disso. Eu acho que tem bastante coisa para a gente aprender ainda. Mas eu acho que o que a gente entendeu até aqui pode ser muito útil para a caminhada de vocês. Tá bom? Eu vou dedicar esses últimos minutos aqui da nossa chamada. Eu tenho exatamente 13 minutos. Mas talvez a gente acabe antes. Mas para responder alguma pergunta, porque vocês foram colocando os comentários aqui e eu não prestei atenção em nenhum, para ser sincero, me desculpem. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso me concentrar no que eu estou lendo, falando e lendo vocês, aí eu bugo. Então, eu estou aqui para, de repente, nesses próximos minutos, responder alguma pergunta que vocês fizeram aí, ou que querem fazer para agora, né? Sabendo que a gente vai entrar com profundidade em cada um desses temas amanhã e depois. Vocês estão aí com 48 pessoas nesse momento estão disponíveis aí na live. Eu queria também, se vocês pudessem anotar aí o meu plano. Eu sei que amanhã de manhã muitos de vocês acompanham as transmissões online aí das igrejas de vocês, então eu quero estar com vocês ou na parte da tarde do sábado, no final da tarde ali entre 4 e 5 horas, ou até de noite mesmo, né? Como eu tenho um encontro aqui com o pessoal toda noite, o pessoal que está jejuando, eu queria puxar um pouco para antes, como é final de semana, puxar um pouquinho antes do início da noite, para a gente poder bater um papo sobre isso daí. Então eu acho que eu vou colocar entre o final da tarde e o comecinho da noite de amanhã, e o mesmo vale para domingo, beleza? Eu vou anunciar nos meus stories aqui, então se vocês estiverem nessa pegada aí de ouvir com um pouquinho mais de precisão tudo isso, amanhã vamos estar junto de novo, tá bom? Eu vi que ninguém fez pergunta, então das duas uma, ou eu falei pra caramba aqui e vocês entenderam tudo e eu tô assim, tipo, impressionado com o que rolou, ou eu falei e vocês não entenderam nada e tô com vergonha de perguntar. Fala a verdade pra mim. Qual que é a real? Diz aí, vocês entenderam? Eu expliquei direitinho, ou vocês não entenderam nada e aí agora vocês estão com vergonha de perguntar? Fala pra mim. Me contem a verdade sobre isso. Eu tô aqui aguardando as perguntas de vocês. Se vocês não tiverem perguntas, eu enfim, encerro aqui o nosso bate-papo de hoje para não ocupá-los por tanto tempo. Mas
Poxa, eu queria muito estar com essa ferramenta disponível aqui para poder abrir para vocês. Vai ser uma experiência diferente porque a minha transmissão ela vai acontecer na horizontal, então vai ser um pouco diferente ver a transmissão acontecendo aqui no Instagram na horizontal, mas eu acho que vai ficar mais fácil para vocês poderem enxergar as coisas, certo? Se vocês quiserem assistir na TV também ou em outros mecanismos, né, dá essa possibilidade também dentro dessa ferramenta aí. Espero que dê certo. Bom, vocês não me responderam se vocês entenderam ou não entenderam nada. Eu vou entender que sim, que vocês são generosos e gentis e por isso vocês não não têm perguntas, porque vocês entenderam tudo, vocês são alunos incríveis, vocês são discípulos espetaculares. Horário das lives, vamos lá. Então, podemos bater o martelo aqui, né? Eu acho que se a gente fizer por volta aí de umas... fizer de tarde, por volta de umas 18 horas, será que tá bom? Ou a gente joga pra de noite? Porque eu tenho esse encontro aí às 20 horas que eu não queria furar com o pessoal, sabe? Então eu queria estar com eles. Inclusive eu devo estar com eles agora já. Vou desligar a live em alguns minutos e vou me encontrar com eles.